Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, é bom nós estar aqui juntos com vocês, os irmãos que estão nos seus lares agora, nos ouvindo. É bom demais, irmãos, a gente poder compartilhar com vocês algo da parte de Deus, uma palavra para o coração seu, da sua família. Alguns irmãos estão aqui na igreja conosco, preparando todo esse ambiente aqui, para que possa chegar até a sua casa, né, as ministrações, os louvores, a adoração a Deus. E eu queria aproveitar esse momento, né, tão especial que Deus nos concede e ler um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Amém, amados? Ficam à vontade aí para ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração, para o coração da sua família. Amém, amados? Capítulo 3, livro de Eclesiastes. Nós vamos ler uns 3 versículos aqui, a partir do versículo de número 11, do capítulo 3, que diz assim a palavra: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amém, amados? Queria meditar um pouquinho nessa palavra com vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar com nós aqui. Amém? Está meio frio, de dia um pouco quente, à noite pega a gente de surpresa, mas eu tenho certeza que essa palavra vai aquecer o teu coração nessa noite. Amém, amados? O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele já está um homem já um pouco mais maduro acerca da vida humana. Ele está um pouco mais maduro acerca da vida espiritual, da vida humana. E quando ele chega no capítulo 3, ele está dando a conhecer a nós, irmãos, que nós como homens não conhecemos a profundidade daquilo que Deus fez. Então Salomão, ele está relatando aqui algumas coisas, e eu queria deixar claro isso para vocês. É bom, irmãos, é bom ser bem sucedido. É bom ter amigos, é muito bom ter amigos. É bom ser bem sucedido, é bom ter saúde, é bom ter dinheiro para fazer o que a gente bem entende na vida. E essas coisas, por melhor que sejam, nós precisamos entendê-las diariamente. Por quê? Porque o maior desejo nosso, nós precisamos verdadeiramente conhecer. Qual deve ser o nosso maior desejo? Qual é o maior desejo que deve nortear o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser? Olhando para o que o Salomão está falando aqui, ele está dizendo a nós: olha, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Cada coisa específica Deus preparou para tempos distintos na minha vida e na sua vida. Há prazer que você tinha anteriormente, você não tem mais agora. Há pessoas que vão ter prazeres e você vai olhar e vai dizer assim, ó: já vivi isso, foi bom, mas não tenho mais vontade e contentamento em viver tais coisas. Então a Bíblia está dizendo, Salomão escrevendo isso, ele diz que Deus, ele fez tudo apropriado, mas ele fez tudo ao seu tempo. Então, ele diz, Salomão, que Deus também pôs no nosso coração, coração do homem, o anseio pela eternidade, o anseio pelas coisas eternas. Porém,
nós entendendo o que Salomão está dizendo, ele fala que nós inteiramente não conseguimos compreender o que Deus fez desde o princípio e o que vai fazer até o fim dos dias e até o fim das coisas. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, irmãos, é que nós precisamos, como seres humanos que somos, como cristãos que somos, nós precisamos saber e entender qual deve ser o nosso maior desejo nessa vida. Às vezes nós desejamos algumas coisas e com o passar do tempo, nós percebemos que era um desejo que ele passou, ele é passageiro. Pô, eu queria aquilo lá tanto, eu desejei aquilo a vida toda. Depois que eu obtive aquilo, passou os anos da minha vida e aquilo não tem aquele valor que eu imaginava que teria. Porque a vida vai se indo, a idade vai chegando e alguns prazeres dos desejos que tínhamos vão ficando para trás, vão ficando de lado. E eu queria que você entendesse nessa noite, em nome de Jesus, que é bom ter algumas coisas, irmãos. É bom ter amigos, é bom ser bem-sucedido, é bom ter saúde, é bom ter dinheiro para usufruir daquilo que o cara deseja ter, daquilo que a pessoa deseja ter. Mas eu quero que você entenda que são coisas atraentes a nós, são coisas que nós olhamos e ficamos com desejo de possuí-las, mas será que essas coisas identificam realmente, irmãos, o nosso maior desejo? Preste atenção um pouco. Será que essas coisas identificam profundamente o nosso maior desejo? Há uma grande dificuldade isso, irmãos, no meio secular, porque todos nós aqui que estão me ouvindo, os irmãos que estão me ouvindo em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, e até mesmo eu conhecendo algumas pessoas, eu conheci em vida já, irmãos, algumas pessoas que têm tido tudo isso, amigos, dinheiro, saúde, muitas posses para adquirir o que bem entendem, porém, com o passar dos dias, elas descobriram um vazio que elas não imaginavam que tinham. Então, eu conheci algumas pessoas que têm um vazio muito grande, tentam preencher, utilizando-se daquilo que o mundo lhes oferece, drogas, vícios, álcool, mas com o passar do tempo elas percebem que o vazio continua. Por mais recursos que elas possuam, por mais amigos que tenham, e elas vão vendo que esse vazio permanece. E a grande realidade é que no fundo, a verdadeira satisfação que todos anseiam, nós e todas as pessoas que nós nos relacionamos, no fundo a verdadeira satisfação de cada uma delas, que elas anseiam profundamente, aceitando isso elas ou não, só pode ser encontrada num relacionamento íntimo com o Criador, com o Deus que fez todas as coisas. Salomão está escrevendo isso aqui, claramente. Existe algo que Deus colocou no coração do homem. E o que é, pastor? Eu repito, no versículo de número 12, ele diz assim, no versículo 11, no versículo 12, Salomão diz assim: eu tenho percebido que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Muitas pessoas estão buscando preencher esse anseio com coisas que vão sendo passageiras, a vida vai se indo e os desejos vão se findando, vamos adquirindo algumas coisas e com o passar do tempo aquele desejo que tínhamos vai ficando para trás, a gente cumpre alguma vontade do coração, humanamente falando, mas os dias vão se indo e no fundo, a verdadeira satisfação que buscamos, que tentamos achar, um anseio profundo da nossa alma em contentar-se naquilo que buscamos, só pode ser encontrado quando nós resolvemos buscar um relacionamento íntimo com Cristo, com Deus, e então sim, nós vamos achar aquilo que Salomão disse que Deus havia colocado dentro de nós. Nós temos um anseio dentro de nosso coração, dentro de nossa alma, e esse anseio é o anseio que nós temos dentro da alma, é pela eternidade, por encontrar-se com aquele que é eterno, e manifestar-se em nós a eternidade que Ele pôs aqui dentro de nós. Amados, quando eu olho para as Escrituras, eu entendo, irmãos, que a gente observando tudo que Deus fez, tudo que Deus permitiu acontecer, não importa o que as pessoas pensem a respeito de Deus,
Algumas pessoas não estão nem aí para Deus, mas não importa o que elas pensem a respeito dele, ele ainda é o anseio mais profundo da minha alma, da nossa alma. Todo contentamento, irmãos, que nós precisamos ter, todo preenchimento que nós precisamos buscar a cada dia, só pode ser encontrado num único lugar, só pode ser achado num único lugar, num relacionamento com Deus, numa reconciliação do homem com Deus. Aí sim, todo contentamento, todo preenchimento vai ser suprido. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, fala claramente sobre uma promessa. Ele está liberando uma promessa para o povo. Ele diz assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. Por que ele está dizendo isso? Porque as demais coisas, que para alguns têm sido prioridade de satisfação dos seus desejos pessoais, para Deus é só segundo plano. Ele dará àqueles que buscarem realmente um relacionamento com Ele, uma busca incessante pelo seu reino e pela sua justiça. E Jesus está falando isso é uma promessa dele, irmãos. Todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Irmãos, presta atenção, Jesus nunca, eu vou dizer uma coisa aqui, Jesus nunca foi impedido de fazer qualquer coisa por falta de recurso. Nunca. Jesus nunca foi impedido de fazer qualquer coisa por falta de recursos. Por quê, pastor? Porque ele priorizou o relacionamento com Deus. Ele priorizou o reino de Deus. Existe uma situação, irmãos, e eu queria rapidamente conversar com vocês, eu tenho alguns minutos ainda. Preste atenção, Jesus priorizou o reino de Deus, por isso que ele não foi impedido de fazer qualquer coisa. Falta de recurso não impediram Jesus de fazer, porque ele priorizou essas coisas. Eu queria que você entendesse, quando nós permitimos que a busca pelo reino de Deus, a busca por Deus, a busca pelo relacionamento com Deus, domine as nossas vidas, então ele nos confia posses, recursos necessários, preste atenção, para nós avançar em fazer a sua vontade. Se nós colocar diante de Deus, né, e deixar com que Ele domine o nosso ser, permitir que a busca pelo seu reino domine a nossa vida por completo, Ele vai confiar a nós posses, suprimentos necessários para que nós consigamos avançar, ir um pouco mais além. Se nós entender que primeiro são as coisas dele, para as demais coisas virem depois, nós vamos compreender que Deus está disponível e disposto, com todo o recurso que existe, diante de nós e para nós. Mas Ele só dará essas coisas para nós, com paz, com desejos satisfatórios, sem que nada nos traga peso, quando nós entregar para Ele primeiro aquilo que nós temos de mais valor, a nossa vida por completo, o nosso coração de forma integral. Amados, o apóstolo Paulo, preste atenção, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta à igreja de Filipe, quando Paulo escreve à igreja de Filipe no capítulo 3, o capítulo inteiro, mas do versículo 3 ao versículo 11, do capítulo 3 de Filipenses, Paulo está dizendo ali nesses versículos, uma coisa muito interessante acerca da sua vida com Cristo, da sua nova vida, da sua conversão. Ele está dizendo assim, ó, num resumo do que ele diz, eu quero dizer isso para você. Cristo para Paulo é mais importante do que todas as coisas que há, do que tudo que ele já viveu, que aprendeu e que ele vai viver. Não há nada mais importante para Paulo, ele está dizendo no capítulo 3, versículo 3 ao 11, do que Cristo. Preste atenção, do que Cristo, onde Jesus está, irmãos, Ele se torna a figura mais importante de todas as pessoas que o aceitam e que o recebem. Irmãos, quando eu observo o que Paulo está dizendo aqui, eu sou obrigado a me lembrar e me arremeter a algumas coisas, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses que Cristo é mais importante do que todas as outras coisas que há. Ele considerou todas elas como escória só para ter a Cristo, só para receber a Cristo, para viver com Cristo. Aí eu percebo que parece que Jesus,
ele é tão importante na história humana, que alguns versículos nos arremetem a lembrar a importância de Jesus. João Batista, lá no capítulo 1 e no versículo 29, quando ele olha para Jesus vindo ao encontro dele no Jordão, quando ele vê Jesus chegar no Jordão, ele olha para Jesus, e João, vendo Jesus aproximar-se dele, ele olha e diz assim: vejam, olhem para ele. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo isso, mas quando eu olho um pouco à frente, eu vejo Paulo escrevendo a carta de Colossenses, e Paulo diz no versículo 18 do capítulo 1, Cristo é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o princípio, para que em todas as coisas Jesus receba a primazia, o primeiro lugar. Jesus precisa, irmãos, ser visto desse jeito, porque a Bíblia o vê assim. Quando você enxerga Jesus assim, você consegue liberar o que está dentro de você, a eternidade. Você consegue liberar a eternidade que está dentro de você. Você não vive nessa vida com uma expectativa frustrada, em satisfações e desejos que vão sucumbindo com o tempo. Você quer um carro, você tem, daqui a pouco ele já não tem mais um valor tão significativo para você. Você quer uma vida regalada, você tem, daqui a pouco não tem mais significado. Quando você entende que Cristo é o cabeça de todas as coisas, e a eternidade está dentro de você, precisa ser manifestada, você muda tudo que você faz. Você muda tudo que você tem vivido. E eu queria, irmãos, em nome de Jesus, lembrar, algumas coisas. Maria, ela pega no capítulo 12, um vaso de alabastro, e ela dá um banho em Jesus, unge os seus pés, enxuga com os cabelos, enche-se a casa da fragrância. Eu fico percebendo que o que ela estava fazendo ali, ela estava entendendo o tamanho do que Cristo representava, e ela liberou o que estava dentro dela, a eternidade que estava dentro dela, ela jogou para fora. Amados, que esses dias nós possamos, irmãos, compreender o que a igreja precisa compreender. Atos 4, versículo 33, versículo 34, a Bíblia diz: grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles. Isso era o que a igreja primitiva experimentava naqueles dias. Amados, eu quero dizer algo para você. Esse é o propósito quando você aceita trabalhar para Deus. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, Deus falou comigo assim, bem claramente, eu escutei isso em voz audível. Ele falou nos meus ouvidos, eu estava dirigindo meu carro, e ele falou essa palavra para mim: trabalha para mim, trabalha para mim. Ele não falou mais nada, ele falou: trabalha para mim. Olha, isso faz alguns anos atrás. E eu a princípio, não é que é um erro que eu cometi, mas eu me precipitei em entender isso. Quando a gente escuta algo sobre trabalhar para Deus, a gente talvez calcula de diversas maneiras, mas eu tenho aprendido nesses dias que o propósito, irmãos, quando você aceita trabalhar para Deus, você não aceita trabalhar, preste atenção, por uma coisa. Você trabalha não por uma coisa, mas por uma causa. Entende? Quando você aceita trabalhar para Deus, quando o apóstolo está falando aqui no livro de Atos, ele está dizendo que a igreja aceitou trabalhar para Deus. E como é que se trabalha para Deus, pastor? Você não trabalha por uma coisa, você trabalha por uma causa maior que a sua. Preste atenção, amado. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, Paulo diz assim: quem me dera se Deus permitisse que eu fosse maldição, que eu fosse anátema, para que o povo de Israel, os meus irmãos de sangue, fossem encontrados por Deus, fossem salvos por Deus. Eu aceitaria perder a minha salvação, eu aceitaria ser maldição, para que Deus alcançasse eles. Paulo está dizendo para si mesmo: o meu propósito, Senhor, não está baseado naquilo que eu desejo, mas naquilo que tu desejas.
O teu desejo sempre foi se encontrar com um povo santo, separado, zeloso, de boas obras, uma noiva que fosse preparada para o encontro contigo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Senhor, acima do meu propósito, acima da minha salvação, acima de tudo que eu penso em idealizar e fazer nessa vida, está a tua vontade e o cumprimento do teu propósito. Moisés pensou a mesma coisa, quando Deus disse: Moisés, eu vou exterminar o povo todo, e a partir de ti, eu vou começar uma nova nação, um novo povo. Ele disse assim: não, se for para fazer isso, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Moisés está dizendo assim para Deus: Deus, eu não aceito em o Senhor fazer isso, sabe por quê? Não é porque o Senhor não pode, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu acredito que o propósito do Senhor vai se cumprir, ele precisa se cumprir. Amados, que nós possamos, nesses dias, entender qual deve ser o nosso maior desejo, qual precisa ser o nosso maior desejo, e o nosso maior desejo, precisamos considerar as palavras de Jesus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Deus colocou a eternidade dentro de você, dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Fomos instruídos por Jesus, e ele falou usando o apóstolo João, ele fala no capítulo 2, versículo 6, eu encerro aqui, do capítulo 2 e 6 de 1 João, ele diz assim, ó: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Jesus andou de uma maneira que foi simples, porém glorificou a Deus e manifestou a eternidade de Deus no coração de quem o encontrou. Por favor, amados, que esses dias, para nós, que são dias de pandemia, são dias de dificuldade, que o nosso espírito esteja pronto, sempre pronto, para dizer aquilo que precisamos dizer. A quem perguntar a razão da nossa fé, nós vivemos uma vida para Cristo e por Cristo, e que Cristo seja o centro de todas as coisas no meu e no teu coração. Como Caleb, quando vira aquela situação toda na chegada na terra prometida, Caleb olha para tudo aquilo e é questionado, com 80 e poucos anos de idade: Caleb, estás velho, chega, vai descansar, cara, vai viver a tua vidinha lá no cantinho lá, e toca a tua vida desse jeito. Caleb olhou e disse assim: não, eu não perdi o vigor, eu recebi idade, cheguei na velhice, mas o vigor da caminhada, por mais difícil que tenha sido para mim e para você, nós precisamos olhar para as coisas como Caleb olhou. Caleb não perdeu o foco, Caleb não perdeu a vontade de vencer, Caleb não perdeu o foco na promessa e a convicção no propósito. Por favor, amados, eu quero orar contigo nessa noite. Será que Cristo é mais importante do que todas as coisas para mim e para você? Se Ele ainda o é, todas as coisas que você fizer, você vai ter o contentamento no tempo certo, mas a manifestação da eternidade você terá de tempo em tempo, e nunca cessará dentro de você. Qual deve ser o teu desejo? Qual deve ser o meu desejo? Qual deve ser o nosso desejo? O meu desejo e o teu desejo tem que ser o anseio pela eternidade. Nós precisamos desejar a eternidade, e a eternidade está dentro de nós. Você precisa desejar o que Deus colocou dentro de você e manifestar isso.